Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 211. A volta a Hebrom, terra do João Batista. Valtorta descreve a visão do dia 7 de julho de 1945. Todos estão sentados em círculo num pequeno bosque perto do Hebrom, e enquanto estão comendo, conversam uns com os outros. Judas, agora que tem certeza de que Maria irá à sua casa e ver a sua mãe, voltou às suas melhores disposições de espírito e está procurando cancelar a lembrança dos seus mal-humores no trato com os seus companheiros e as mulheres com 1000 cortesias. Ele deve ter andado pelo povoado para fazer compras e conta que encontrou um lugar muito diferente do que era do ano passado para cá. A notícia da pregação e dos milhares de Jesus chegou até aqui e o povo começou a refletir sobre muitas coisas. Tu sabes, mestre, que por estes lados há uma propriedade de Doras? Também a mulher de Cusa tem aqui nestes montes algumas terras e um castelo que é propriedade dela, um dote que recebeu. Vê-se que um pouco ela e um pouco os camponeses de Doras, pois aqui devem estar alguns deles vindos de Esdrelon, prepararam um terreno. Ele, Doras, mandou que eles se calassem, mas eles, eu acho que nem diante de tormentos ficariam calados. Causou grande espanto a morte do velho fariseu, sabes? E também a ótima saúde de Joana, que veio até aqui antes da Páscoa. Ah, e depois para servir a ti esteve também o amante de Agli. Sabes que ela fugiu pouco depois de termos passado por aqui e que ele virou um demônio contra muitos inocentes para vingar-se? E de tal modo que os pobres começaram a pensar em ti como em um libertador dos oprimidos e te desejam, quero dizer, os melhores. Libertador dos oprimidos, de fato eu sou, mas num sentido sobrenatural. Ninguém tem uma visão justa de mim entre aqueles que me veem com o cetro e o machado na mão, como um rei ou um justiceiro segundo o espírito do mundo, mas é certo que eu vim para libertar das opressões espirituais, do pecado a mais grave das doenças, das desolações, das ignorâncias e do egoísmo. Muitos terão que aprender que não é justo oprimir, porque a sorte os colocou no alto, mas que, pelo contrário, se deve usar essa alta posição para elevar quem está baixo. Lázaro faz isso também, Joana, mas são 2 contra centenas, diz desoladamente Felipe. Os rios não são largos na nascente, como são em sua desembocadura. Poucas gotas, um fio de água, mas depois há rios que parecem mares em sua foz. Como o Nilo, não é? Tua mãe me falava dessas coisas. De quando estiveste no Egito, ela sempre me dizia, é um mar, podes crer, um mar verde e azul. Vê-lo no tempo das cheias até parece um sonho. Ela me falava das plantas que pareciam levantar-se da água e também de todo aquele verdor que parecia ter nascido da água quando ela baixava, diz Maria de Alfio. Fiz voz de um homem porque eu não sabia que era ela, perdão. Agora eu não vou ler de novo, não. Pois bem, eu vos digo, como acontece com a torrente do Nilo, que antes era um fio de água e depois se torna um gigante que é. Assim também o que agora é um fiozinho na grossura que se inclina com amor e por amor para os pequeninos se tornará em seguida uma grande multidão. Joana, Lázaro, Marta e depois quantos? Jesus vê esses que serão misericordiosos para com os irmãos e sorri, absorto em sua visão. Judas confidencia que o sinagogo queria vir com ele, mas que ele não se atreveu a tomar uma decisão por si mesmo. Tu te lembras de João? Tu te lembras, João, como ele nos expulsou no ano passado? Sim, eu me lembro, mas digamos isso ao mestre. E Jesus, tendo sido interrogado, diz que eles entrarão em Hebrom. Se os quiserem, se os chamarem, pararão lá, senão passarão adiante sem parar. Assim nós veremos também a casa do Batista, de quem ela é agora? De quem eu quiser, penso eu. Chamai foi-se embora e não voltou mais. Ele levou seus empregados imóveis. Os moradores, para se vingarem de suas injustiças, derrubaram o muro e a casa agora é de todos. Pelo menos o jardim, lá se reúnem para venerarem o Batista. Dizem que Chamai
tenha sido assassinado. Não sei por quê, parece que foi por causa de mulheres. Alguma trama pobre da corte, certamente, murmura Natanael por entre a barba. Levantam-se e vão indo para Hebrom rumo à casa do Batista. Quando estão chegando a ela, vem vindo alguns moradores num grupo compacto. Eles vêm vindo para a frente um pouco incertos, curiosos e meio desconfiados, mas Jesus os saúda com um sorriso. Eles então se animam, se dividem e do grupo sai aquele sinagogo descortês do ano passado. A paz esteja contigo, saúda-o logo Jesus. Permites que permaneçamos na tua cidade? Estou com todos os meus discípulos prediletos e com as mães de alguns deles. Mestre, mas tu não guardas rancor de nós nem de mim? Rancor? Não sei o que é isso, nem sei por que eu haveria de ter. É que ano passado eu te ofendi. Ofendeste sim, mas um desconhecido e achavas que tinhas o direito de fazê-lo? Depois compreendeste e te arrependeste de tê-lo feito. Mas isso é coisa passada, e assim como o arrependimento anula a culpa, assim o presente anula o passado. Agora para ti eu não sou mais o desconhecido. Que sentimentos tens agora para comigo? De respeito, Senhor, de desejo. Desejo? Que queres de mim? Conhecer-te mais do que eu te conheço. Como? De que modo? Através da tua palavra e das tuas obras chegou até aqui a notícia de ti, da tua doutrina, do teu poder, e foi dito que tu não és alheio à libertação do Batista. Tu não o odiavas, nem procuravas suplantar o nosso João. Ele mesmo não negou que é por causa de ti que ele voltou a ver o vale do Santo Jordão. Nós estivemos com ele, falando-lhe de ti, e ele nos disse: vós não sabeis o que foi que rejeitaste. Eu não devia amaldiçoar-vos, mas eu vos perdoo, porque ele me ensinou a perdoar e ser humilde. Mas se não quereis ser amaldiçoados pelo Senhor e por mim, seu servo, amai ao Messias, ele disse. E não tenhais dúvidas, o testemunho dele é este: espírito de paz, amor perfeito, sabedoria superior a qualquer outra doutrina celeste, humildade absoluta, potência em cada coisa, humildade total, castidade angelical. Não podeis enganar-vos. Vós estiverdes respirando a paz ao lado de um homem que se chama Messias, quando beberdes amor, amor que dele emana, quando passardes nas vossas trevas à luz e vir que os pecadores serão perdoados, as carnes serão curadas, então dizei: este é realmente o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que as tuas obras são as que fala o nosso João Batista. Por isso, perdoa-nos, ama-nos, dá-nos aquilo que o mundo espera de ti. Estou aqui para isto. Venho de muito longe para dar também à cidade de João o que eu vos dou a todos os lugares que me acolhem. Dizei-me o que desejais de mim. Nós também temos doentes e somos ignorantes, especialmente no que se refere ao amor e à bondade. João, no seu amor total a Deus, tem uma mão de ferro e uma palavra de fogo e quis dobrar a todos, como um gigante que dobra esta haste de Eva. Muitos ficam desanimados porque o ser humano é o mais pecador do que santo. É difícil sermos santos, né? Tu dizem que não dobras, mas que ajudas, que não cauterizas, mas que aplicas bálsamo, que não esmigalhas, mas acaricias. Sabes que és paterno com os pecadores e és poderoso sobre as doenças, sejam quais forem. Também é sobretudo as do coração. Os rabis não sabem mais fazer isso, não. Trazei-me então vós todos os seus doentes, e depois reuni-vos neste jardim abandonado e profanado pelo pecado, depois de ter sido feito um templo pela graça que nele habitou. Os hebronitas partem dali em todas as direções como andorinhas e fica só o sinagogo que entra com Jesus e os discípulos até para lá do muro do jardim, indo à sombra de uma trepadeira misturada com roseiras e videiras, que ali cresceram como bem lhes pareceu. Os hebronitas apressam-se em voltar e com eles já vem sendo trazido um paralítico em uma padiola, uma jovem cega, um mudinho e 2 doentes que não sei o que têm, que vêm acompanhados pelos que os ajudam. A paz esteja com vocês, diz Jesus, saudando cada um dos doentes que vai se aproximando dele. E depois a doce pergunta: que quereis que eu vos faça?
Aí vem o coro das lamentações desses infelizes e no qual cada um quer contar sua própria história. Jesus, que estava sentado, levanta-se e vai até o mudinho, cujos lábios ele molha com sua saliva, e lhe diz a grande palavra: abre-te! E enquanto a diz, molha também as pálpebras não separadas da cega, com o dedo ainda molhado de saliva. Depois dá a mão ao paralítico e lhe diz: levanta-te! E por fim põe a mão aos dois doentes, dizendo: ficai sãos em nome do Senhor. E o mudinho, que antes só gemia, diz agora claramente mamãe, enquanto que a jovem já bate as pálpebras, agora abertas para a luz, e faz com os dedos um abrigo contra o sol, que ela ainda nem conhecia, e chora e ri, esfregando os olhos, porque não está acostumada com a luz, e olha de novo para as copas das árvores, para a terra, para as pessoas e para Jesus. O paralítico desce com facilidade da padiola e os seus bondosos portadores a levantam agora vazia, para mostrar aos que estão longe que a graça fora concedida, enquanto os dois doentes estão chorando de alegria e se ajoelham para venerar o seu Salvador. A multidão está fazendo um alvoroço frenético de hosanas. Tomé, que está perto de Judas, olha para ele de um modo tão intenso e com uma expressão tão clara que ele lhe responde: eu era um estulto, perdoa-me. Quando cessou a gritaria, Jesus começa a falar. O Senhor falou a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: separai as cidades para os fugitivos, e dos quais eu vos falei por meio de Moisés, para que nelas possa refugiar-se quem voluntariamente tiver matado alguém, para que ele possa escapar da ira de algum parente próximo, que queira vingar o sangue derramado. E Hebrom é uma daquelas cidades. Sempre foi dito, e os mais velhos da cidade não entregarão o inocente a quem o tiver procurando para matá-lo, mas o acolherão e lhe darão morada, e aí ficará ele até o julgamento. São cidades de refúgio, e enquanto não morrer o sumo sacerdote que estiver em função. Depois disso ele poderá entrar em sua cidade e em sua casa. Nesta lei já se deva em consideração o amor misericordioso para com o próximo. Esta lei foi imposta por Deus, porque não é lícito condenar o acusado sem ouvi-lo, nem é lícito matar em momento de ira. Pode-se também dizer o mesmo a respeito dos delitos e acusações morais. Não é lícito acusar a quem não se conhece, nem julgar sem ter ouvido o acusado. Mas hoje as acusações e condenações pelas culpas de costume ou pelas culpas possíveis, acrescenta-se a elas uma nova série, a que se refere e se põe contra os que vêm em nome de Deus. Durante séculos ela se repetiu contra os profetas e agora volta a repetir-se contra o precursor de Cristo e contra Cristo. Vós o vedes, atraído com uma cilada para fora do território de Siquém o Batista, está agora esperando a morte nos cárceres de Herodes, porque ele jamais se dobrará diante da mentira ou do compromisso, e poderá ser despedaçada sua vida e cortada sua cabeça. Mas não se poderá despedaçar a sua honestidade, nem separar sua alma da verdade, a qual ele tem servido fielmente em todas as suas diversas formas, divinas, sobrenaturais ou morais que sejam. Igualmente se persegue Cristo hoje, com dupla e decupla fúria, porque ele não se limita a dizer: não te é permitido, a Herodes, mas lhe troveja o seguinte: não te é permitido por toda parte onde, entrando, encontra pecado, ou sabe que existe o pecado sem excluir nenhuma categoria em nome de Deus e pela honra de Deus. Como jamais pode acontecer isto? Não haverá mais servos de Deus em Israel? Sim, os há, mas são ídolos. Na carta de Jeremias, aos exilados estão ditas, por entre muitas outras coisas também estas, e sobre estas chamo a vossa atenção, porque cada palavra do livro é um ensinamento que, desde o momento em que o Espírito a faz escrever, por causa de um fato presente, ela se refere a um fato que virá no futuro. Portanto, o que está escrito é isto:
Logo que entrardes em Babilônia, vereis deuses de ouro, de prata, de pedra, de madeira. Tomai cuidado para não imitardes o modo de agir dos estrangeiros e para não terdes medo. Não terdes o modo de agir deles e não tema-os. Dizei em vosso coração: é preciso adorar somente a ti, ó Senhor. E a carta enumera as particularidades desses ídolos que têm uma língua feita por algum artífice e não se podem servir dela para reprovar os seus falsos sacerdotes, que os despojam para revestir com o ouro do ídolo as meretrizes. Quando não acontece que atirem aquele ouro que foi profanado pelo suor da prostituição para revestir o ídolo. Estes ídolos que a ferrugem ou as traças podem roer e que ficam limpos e bem arrumados, só se o homem lhes lavar a cara e os tornar a vestir, já que eles não podem fazer nada por si mesmos, apesar de ter cetro ou machado na mão. E termina o profeta: por isso não os temais. E continua: inúteis como vasos quebrados são estes deuses. Seus olhos estão cheios de poeira levantada pelos pés dos que entram no templo e são conservados bem fechados, como se estivessem no sepulcro, ou como quem ofendeu o rei, porque qualquer um pode despojá-los de suas vestes preciosas. Eles não veem a luz das lâmpadas e por isso estão no templo como vigas. E as candeias não lhes servem senão para enfumaçá-los, enquanto as corujas, as andorinhas e os outros passarinhos voam por cima da cabeça deles e cobrem de vírgulas com os seus excrementos, e os gatos nela fazem seus ninhos com as vestes deles e as rasgam. Por tudo isso não devem ser temidos, são tudo coisas mortas. Nem mesmo o ouro lhes serve para nada. É uma mostra, e se não for polido, não brilha, assim como os deuses não sentirão nada quando alguém os fabricou. Nem o fogo conseguiu despertá-los. Eles foram comprados por preços fabulosos e são transportados para onde o homem quiser, porque são vergonhosamente fracos. Porque então são chamados deuses? Porque são adorados como ofertas e com uma pantomima de cerimônias falsas, não sinceras da parte de quem as faz, nem acreditadas por quem as vê. Se um mal ou um bem lhes é feito, eles permanecem inertes, são incapazes de eleger ou destronar um rei. Não podem dar riquezas nem fazer o mal, não podem salvar um homem da morte, nem salvar o fraco do prepotente. Eles não têm piedade das viúvas e dos órfãos, são semelhantes a pedras das montanhas. A carta diz mais ou menos isso. Eis, nós também temos ídolos, e não mais santos, nas fileiras do Senhor. E por isso é que o mal pode levantar-se contra o bem, o mal que suja de esterco a inteligência, e o coração dos que não são mais santos e se aninha com suas falsas vestes de bondade. Não sabem mais falar as palavras de Deus. É natural. Eles têm uma língua feita pelo homem e falam palavras de homem, quando não falam palavras de Satanás. E não sabem nada mais do que censurar os inocentes e os pobres, mas calam-se onde vem corrupção nos poderosos, porque todos são corruptos e não podem acusar-se um ao outro das mesmas culpas. Ávidos são, não do Senhor, mas de Mamom. Trabalham aceitando o ouro da luxúria e do delito, trocando-o, roubando-o, tomados por um frenesi que passa por cima de todos os limites e de tudo. Toda a poeira se aninha sobre eles, fermenta sobre eles, e se eles mostram uma cara limpa, os olhos de Deus estão vendo como está sujo o seu coração. A ferrugem do ódio e o verme do pecado os rói, e eles não sabem fazer nada para se salvarem. Desfecham suas maldições com cetros e machados, mas não sabem que eles é que estão amaldiçoados, fechados em seus pensamentos e em sua ira, como cadáveres em seus sepulcros, ou prisioneiros em seu cárcere. Lá estão agarrando-se às barras por medo de que alguma mão os tire de lá. Porque lá dentro esses mortos são ainda alguma coisa. São múmias,
mas não mais do que múmias com aparência humana, mas com corpo reduzido à madeira seca, enquanto que lá fora seriam objetos ultrapassados para um mundo que procura a vida, que sente necessidade da vida, como o menino sente da mãe e quer quem lhe dê a vida e não os fedores da morte. Eles estão então protegidos no templo. Sim, a fumaça das lâmpadas, isto é, das honras, os enfumaça, mas a luz não desce até eles. São como esses ídolos inertes, e todas as paixões se aninham neles como passarinhos e gatos, enquanto que o fogo de sua missão não lhes dá o místico tormento de estarem sendo abrasados pelo fogo de Deus. Eles são refratários ao amor. O fogo da caridade não mais os incendeia, assim como a caridade não os veste com seus áureos esplendores. A caridade para com o próximo é a forma, e a caridade que vem de Deus e do homem não é a fonte. Porque Deus se afasta do homem que não ama, e por isso essa primeira fonte para de jorrar, e ao afastar o homem do homem malvado, para de jorrar também a segunda fonte. Tudo é tirado pela caridade do homem sem amor. Deixam-se comprar por um preço maldito e deixam-se levar para onde as vantagens e o poder querem. Aonde o dinheiro chama, eles vão. Não, não é permitido. Não existe moeda para comprar a consciência, e especialmente a dos sacerdotes e dos mestres. Não é permitido ter condescendência com as coisas fortes da terra, quando elas querem levar-nos a praticar atos contrários ao que é ordenado por Deus. Isto seria uma impotência espiritual, mas está escrito: o eunuco não entrará na Assembleia do Senhor. Se, pois, não pode fazer parte do povo de Deus quem é impotente por natureza, poderá ser ministro quem é impotente no seu espírito? Porque, em verdade, eu vos digo que muitos sacerdotes e mestres já estão atormentados por um culpável eunuquismo espiritual, já mutilados em sua virilidade espiritual. São muitos e são demais. Meditai, observai, confrontai. Vereis que temos muitos ídolos e poucos ministros do bem, que é Deus. E aí está porque é que pode acontecer que as cidades refúgios já não sejam mais refúgio. Nada mais é respeitado em Israel, e os santos morrem, porque os não santos os consideram odiosos e podem lhes tirar do templo onde estão protegidos. Mas eu vos convido, vinde. Eu vos chamo em nome do vosso João que está sofrendo, porque foi santo e que recebeu o golpe, porque vai à minha frente, porque procurou limpar as sujeiras dos caminhos por onde passa o Cordeiro de Deus. Vinde servir a Deus, o tempo está próximo, não fiqueis despreparados para a redenção. Fazei que a chuva caia sobre o terreno semeado, senão ele terá sido semeado em vão. Vós de Hebrom, deveis ir à frente. Aqui vós conviveste com Zacarias e Isabel, os santos que mereceram do céu João. Aqui João espalhou o perfume da graça com sua verdadeira inocência de pequenino, e do seu deserto vos enfiou os incensos anticorruptores de sua graça, que se tornou um prodígio de penitência. Não decepcioneis o vosso João Batista. Ele levou o amor ao próximo a um nível quase divino, em que ele ama o último habitante do deserto, como ama vós, seus conterrâneos. Mas é certo que para vós ele suplica a salvação, e a salvação é seguir a voz do Senhor e crer em sua palavra. Dessa cidade sacerdotal vinde em massa para o serviço de Deus. Eu estou passando e vos chamando. Não sejais inferiores às meretrizes, às quais basta uma palavra de misericórdia para deixarem o caminho que percorreram antes e virem para o caminho do bem. Foi-me perguntado quando aqui cheguei, mas tu não conservaste rancor de nós? Rancor? Eu? Oh, não, eu só conservo amor a vós, e conservo a esperança de ver-vos nas fileiras do meu povo, do povo que eu conduzo para Deus neste novo êxodo, para a verdadeira terra prometida, o reino de Deus. Do outro lado do mar vermelho das sensualidades e desertos do pecado, livres de toda espécie de escravidão, para a terra eterna, cheia de delícias, repleta de paz. Vinde, este é o amor que passa. Qualquer um pode acompanhá-lo, porque para ser acolhido por ele não se precisa mais do que boa vontade. Tudo é para o Espírito.
Jesus terminou em meio a um silêncio de estupefação. Parece que muitos ficaram sopesando as palavras que ouviram e que ainda as estejam saboreando, percebendo melhor seu gosto profundo e comparando suas vidas com elas. Enquanto isso acontece, Jesus, cansado e com calor, se assenta para falar com João e Judas. Ouve-se um clamor do outro lado do muro do jardim, uns gritos confusos e depois se tornam mais claros. Aí está o Messias, está? E tendo recebido a resposta a eles, já levando a ele um estropiado que até parece um S, de tão contorcido que se está. Ó, é uma sala. Mas está muito estropiado, o que será que ele espera? Aí vem vindo a mãe dele, muito feliz. Mestre, o marido a rejeitou por causa deste aborto de homem, que é o filho deles, e ela vive aqui de caridade, mas já está velha e pouco mais viverá. O aborto de homem, como disseram bem, está agora na frente de Jesus. Este não pode vê-lo no rosto de tão encurvado e contorcido que ele está. Parece a caricatura de um homem chimpanzé ou de um camelo imitando o homem. A mãe velha infeliz nem pode falar, mas somente geme e solta essas palavras. Senhor, Senhor, eu creio. Jesus põe suas mãos sobre as costas encurvadas do homem que lhe chega até a cintura, levanta o rosto para o céu e troveja. Levanta-te e caminha pelos caminhos do Senhor. E o homem leva uma sacudidela e depois se põe de pé como o mais perfeito dos homens. Foi tão rápido o movimento que parece terem sido quebradas algumas molas que o estivessem sujeitando àquela posição anômala. Agora ele chega até as costas de Jesus, olha para ele e depois cai de joelhos junto com a mãe, beijando os pés do seu Salvador. O que aconteceu por entre a multidão nem se pode dizer, e não obstante toda a vontade em contrário, Jesus é constrangido a permanecer em Hebrom, porque as pessoas estão dispostas a pôr barreiras nas saídas da cidade para impedir que ele se vá. Jesus entra na casa do velho sinagoga que está completamente mudado desde o ano passado. E assim termina a visão Fiat.